Senhoras e senhores, boa noite. Queiram, por gentileza, ocupar seus lugares. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à sessão solene de posse da nova gestão da Associação dos Advogados Trabalhistas do Distrito Federal. É uma honra estarmos reunidos nessa noite especial para celebrar o compromisso com a advocacia, a justiça e a cidadania. Pedimos a gentileza de colocarem seus aparelhos celulares em modo silencioso para o bom andamento da solenidade. Obrigada. Para darmos início a esta cerimônia, convidamos para compor a mesa de honra a presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Distrito Federal, doutora Caroline de Sena Vieira Rosa. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, doutor Paulo Maurício Siqueira. A ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Alves Miranda Arantes, neste ato representando o presidente do TST, ministro Aloísio Correia da Veiga. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Francisco Gonçalves. Desculpe, uma correção. Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Fabrício Gonçalves. Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, desembargador Ribamar Leite. Membro honorário vitalício do Conselho Federal da OAB, doutor César Brito. Presidente da ABRAT, doutora Elise Correia. A vice-presidente da Associação Latino-Americana de Advogados e Advogadas Laboristas, doutora Alessandra Camarano. Excepcionalmente, uma convidada especial, homenageada pelo Mês das Mães, senhora Marluce Vieira, mãe da doutora Caroline de Sena. Ainda compondo o dispositivo de honra, convidamos o secretário especial de Assuntos Jurídicos da Presidência da República, senhor Marcos Rogério. Agradecemos a presença de todas as autoridades que compõem a nossa mesa de honra e registramos e agradecemos as presenças do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Brandão, do juiz auxiliar da presidência do TRT da 10ª Região, Luiz Fausto Marinho de Medeiros, do vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, desembargador José Leone Cordeiro Leite. Do Superintendente Regional do Trabalho no Distrito Federal, senhor Jackson Azara. Presidente da Amatra 10, doutor Rocifran Trindade Souza. Da deputada distrital Deise Amarilho.
Do consultor legislativo, senhor José Williman, representando o deputado distrital Ricardo Vale. Presidente da subseção Gama, doutora Fabrina Gandra. Vice-presidente da subseção Gama, doutor Bruno Lopes dos Santos. Da Federação Nacional do Fisco Estadual, Celso Malhani. Do Sindifisco do Pará, senhor Charles Alcântara. Sindifiscal Tocantins, senhor Severino Gonçalves. Da ex-conselheira seccional e ex-vice-presidente da FAGE, doutora Lúcia Bessa. Do diretor de Assuntos Legislativos da Anamatra, doutor Marco Aurélio Marcília Treviso. Nós gostaríamos de fazer uma retificação. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que compõe a mesa, desembargador Ribamar Lima Júnior. Agradecemos também todos os conselheiros federais, seccionais, as diretorias das subseções da OAB, todos os convidados que prestigiam este momento solene. O nosso muito obrigada. E para abrir oficialmente os trabalhos desta sessão solene de posse, com a palavra, a presidente da ATDF, doutora Caroline de Sena Vieira Rosa. Boa noite a todos, boa noite a todas. Declaro aberta a cerimônia de posse da ATDF. Convidamos todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro, que será apresentado pela advogada e cantora Nádia Santoli. Boa noite. A minha proposta é que todos, sem outro instrumento, apenas as nossas vozes, cantemos a capela esse hino, com paixão, com envolvimento, com compromisso. Pode ser? Comigo? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói com brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre os mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solas, mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques
tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, amor eterno, seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado. E digo verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues a justiça, verás que o filho teu nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Pedimos que os empossandos permaneçam de pé, por gentileza. Registramos e agradecemos as presenças do desembargador do TRT da 10ª Região, Gilberto Leitão, e do juiz do TRT da 10ª Região, doutor Antônio Humberto. Neste momento, com a palavra, a presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Distrito Federal, doutora Caroline de Sena Vieira Rosa, para conduzir o compromisso. Eu, Caroline de Sena Vieira Rosa, com profundo respeito e responsabilidade diante de todos os presentes, prometo honrar os valores que este cerimonial representa. Vamos todos os empossados. Comprometo-me a ser fiel às minhas convicções e princípios, mantendo sempre a integridade em minhas ações. Tratar a todos com dignidade e respeito. Reconhecendo a importância da diversidade e da inclusão. Contribuir para o bem-estar da comunidade do próximo. Agindo com empatia e solidariedade. Buscar sempre a verdade e a justiça. Comprometo-me a agir de forma ética e transparente. Em todas as circunstâncias. Aprender e crescer com humildade. Aceitando críticas construtivas. E buscando sempre a melhoria contínua. Em prol do Estado Democrático de Direito. Assim prometo. Declaro todos e todas empossadas. Queiram ocupar seus lugares, por favor. Senhoras e senhores, dando início aos pronunciamentos, primeiramente passamos a palavra à vice-presidente da Associação Latino-Americana de Advogados e Advogadas Laboristas, doutora Alessandra Camarano. Liguei o microfone e o presidente me puxou a orelha. Vai falar daí? Não, presidente, vou falar daqui. Boa noite a todos, boa noite a todas. É uma honra, Carol, Sena, estarmos aqui presentes pela Associação Latino-Americana de Advogados e Advogadas Trabalhistas. E a gente trago aqui o abraço do presidente Matias e de toda a diretoria que está representada em todos os países latino-americanos, e serei muito breve. Gostei do juramento que foi feito hoje pela nova diretoria e conselho da Associação de Advogados Trabalhistas do Distrito Federal, que tive a honra de já fazer parte da diretoria. E com esse compromisso, Carol, e essa promessa da defesa do Estado Democrático de Direito,
a obrigação também está extremamente intrínseca de defesa da competência da Justiça do Trabalho. Porque defender a competência da Justiça do Trabalho é defender a democracia. Porque a competência da Justiça do Trabalho, ela vem estampada no texto constitucional. E o texto constitucional veio para instituir o Estado Democrático de Direito. Então, parabéns à nova diretoria, trago o abraço de todos os companheiros e companheiras da América Latina que estão irmanados e irmanadas conosco nessa mobilização e nessa luta pela valorização e pela fixação da competência da Justiça do Trabalho. Muito obrigada. Boa noite a todos. Ouviremos a seguir a presidente da ABRAT, doutora Elise Correia. Boa noite a todos e a todas. Que alegria, Carol, hoje poder estar aqui para dar posse não só a você, mas toda essa diretoria que faz parte da família TDF, da qual eu fiz parte. Eu espero que eu continue a fazer, hoje aqui pela ABRAT. Realmente o que vocês têm na TDF nesses próximos 2 anos será um ano não só de irmandade, mas um ano de luta, né? A gente está vendo esse tema 1389, que tem sido periclitante para todos nós, uma coisa de suma importância, e que a TDF ela é imensamente importante hoje para a nossa caminhada. Como a Alessandra falou, é uma questão de Estado Democrático de Direito. Então, eu espero que essa nova diretoria, hoje presidida por você, que é uma liderança, Carol, na advocacia trabalhista, ela brilhe, ela lute, e ela conte com a ABRAT, que a gente está juntas, tá bom? Obrigada. Passamos a palavra ao secretário especial de Assuntos Jurídicos da Presidência da República, doutor Marcos Rogério. Muito boa noite a todos e todas. É com muita alegria que eu saúdo o nosso plenário, cumprimento a nossa mesa, na pessoa da nossa presidente, a Carol Sena, do nosso presidente Poli, da ministra Adelaide e todas as autoridades da mesa. A posse desses diretores, diretoras, ocorre num momento muito singular da nossa história. Nós aqui somos pessoas muito conhecidas uns dos outros, porque nos últimos 10, 15 anos, nós temos travado muitas batalhas em defesa do arcabouço constitucional e legal que sustenta o direito das trabalhadoras e dos trabalhadores. Nós enfrentamos a reforma trabalhista do governo Temer, uma das mais avassaladoras políticas públicas já implementadas no Brasil. Estamos aqui colhendo os frutos dela. Enfrentamos uma reforma da Previdência que queria tirar direitos e temos enfrentado diversas lutas para garantir a proteção daquelas pessoas que mais precisam. Hoje, um dos temas referidos no debate, que é uma preocupação de todos e todas, é, de fato, a discussão sobre a competência da Justiça Trabalhista. Eu tenho a honra hoje de ocupar uma posição de secretário especial de Assuntos Jurídicos no Palácio do Planalto, assessorando o nosso presidente. E eu queria informar a todos, especialmente a nossa diretoria, que o presidente Lula está atento a essa discussão, é solidário dessa luta, e quero aqui, em nome dele, colocar o governo à disposição para cerrar fileiras em defesa da Justiça do Trabalho. Quero aproveitar aqui para abraçar muito fraternalmente a nossa querida presidente, uma advogada brilhante, que tem sido uma guerreira em todos esses momentos desafiadores, e tenho certeza que ela, junto com a nova diretoria, com o apoio da OAB local e todos nós, juristas que defendem o direito à emancipação do povo, tenho certeza que ela vai brilhar liderando a nossa associação. Vida longa à TDF, parabéns à nova diretoria.
convidamos para fazer uso da palavra o membro honorário vitalício do Conselho Federal da OAB, Dr. César Brito. Presidenta Carol Sena, colegas da mesa, do plenário, colegas que assumem essa difícil tarefa de conduzir a TDF, minhas saudações igualitárias. Vivemos tempos difíceis, tempos em que as máscaras caem e as pessoas se assumem exatamente como são. As máscaras civilizatórias caídas revelam o que cada um e cada uma sempre pensou da vida. E nesses tempos que as máscaras caem, revela-se para todos nós o que o mundo sempre mostrou, que a coisificação da pessoa humana, a transformação da pessoa humana em mercadoria, é um bem a ser defendido, inclusive judicialmente, sem disfarce. Se nós tivemos hoje um dia histórico, que foi a defesa da competência da Justiça do Trabalho, é porque ela revela para cada um e para cada um de nós, de que é preciso resistir a essas máscaras que caíram e assumem o seu desejo de explorar. Repito, sem disfarce. O que o Supremo está fazendo, assumidamente, é destruindo um dos pilares mais importantes construídos pela história. Uma das políticas públicas mais criadas com maior efeito, que é a CLT. Discordemos ou não dela, mas ela nasceu para tentar modificar a mentalidade escravocrata, que era muito forte e permanece forte no Brasil. Mas esses tempos de máscaras caídas exigem de nós também tempos de resistência. Eu tenho aqui que eu sou um otimista quanto mais. Hoje, com as máscaras caídas, nós sabemos quem são os nossos adversários. Eles não dizem que nós somos bonitinhos. Eles assumem que nós somos aqueles que eles querem destruir, sem disfarce. E eu fico muito feliz nesses tempos de máscaras caídas, quando cai também, entre nós mesmos, a esperança nunca perdida. Essa caiu para mim, caiu para cada um, com a tarefa de levantá-la. Essa posse significa muito disso, Carol. Você e todos aqueles que são empossados têm no coração a resistência. Tem no coração a máscara caída, porque sempre foi uma máscara de luta, não era máscara de disfarce. Temos aqui o esperançar transformado em resistência. Como é bom saber que vocês seguem com essa tarefa. Você está ao lado de um outro companheiro que também tem essa tarefa. A OAB também tem essa missão. Aliás, temos que convencer mais a OAB a entrar nessa luta a nível federal. Por isso que é muito importante solenidades como a de hoje. Dizer para todo mundo, eles não venceram. Eles não vencerão. Porque, como diz o Titã, e vou encerrar pelo meu tempo, o pulso ainda pulsa. Podem querer nos destruir, podem querer nos matar, podem querer nos apequenar, mas o pulso ainda pulsa. O pulso da resistência, o pulso da esperança, o pulso de dizer que a pessoa humana vale. A pessoa humana não é coisa, não é mercadoria, e que não pode ser destruída, por mais que suprema seja a força oposta às nossas ideias. Muito obrigado. Registramos e agradecemos a presença do ministro do Superior Tribunal Militar, Arthur Vidigal. Com a palavra agora, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Com a palavra agora, a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Alves Miranda Arantes, neste ato representando o presidente do TST, ministro Aloísio Correia da Veiga.
aprendi com quem falou antes de mim que é só uma saudação rápida. Eu quero cumprimentar a querida presidenta Caroline de Sena, né, que muito apropriadamente e com um coração enorme que todos nós a conhecemos, a homenagem à sua mãe, a Marluce Vieira. Cumprimentar o nosso anfitrião, o presidente da OAB do DF, doutor Paulo Maurício Siqueira, presidente do TRT 10 de Desembargador Ribamar, nas pessoas de quem eu cumprimento toda a mesa e cumprimento aqui na pessoa dos empossandos e empossandas, né, todas as pessoas que estão presentes. Quem conhece Caroline de Sena Vieira Rosa sabe a garra que ela tem e o coração enorme que ela tem e esse espírito de resistência, né, que habita a nossa presidenta, tão apropriado para esse momento em que a justiça social, o direito social está sendo tão atacado e precisando tanto da defesa e precisando tanto de cada um e de cada uma de nós nas fileiras da resistência. Uma certa ocasião, me fizeram refletir, uma pessoa que também defende o direito social e que integra o Supremo Tribunal Federal, a reflexão que o ministro fazia naquela ocasião. Vocês já pararam para pensar que nós temos a justiça comum, a justiça federal, a justiça militar, a justiça eleitoral? E por que razão será que a justiça social trabalhista é escolhida para ser alvo de ataque? Então, essa é uma reflexão que cada um de nós devemos fazer, porque na medida em que na carreira jurídica nós escolhemos atuar no direito social, e defendê-lo e amá-lo, né, porque todos nós que estamos aqui, a gente tem um amor enorme, né, pelo direito social, pelas pessoas que são as destinatárias do direito social trabalhista brasileiro. Nós defendemos, né, de coração, e isso é o que tanto a presidenta Carolina, como cada um e cada uma de vocês que integram que vieram da chapa União e Ação pela Advocacia Trabalhista, isso é muito importante. E queria dizer que eu estou aqui na companhia do ministro Fabrício, do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Cláudio, que esteve presente até há pouco, precisou sair, e eu já vou pedir desculpa, porque vou precisar sair também daqui a pouco. Nós nos colocamos à disposição, aqui representando o presidente Aloysio Corrêa da Veiga, porque vocês integram o sistema de justiça trabalhista brasileiro, né? E de mãos dadas nós vamos conseguir vencer esse momento tão difícil e tão complexo que exige de nós, presidente Carolina, né, o aguçamento desse nosso veio de resistência. Tá? Eu desejo uma boa gestão a cada um e a cada uma de vocês e posso assegurar que estaremos à disposição. Com a palavra, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, doutor Paulo Maurício Siqueira. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Ordem dos Advogados do Brasil, Casa da Advocacia do Distrito Federal, mas principalmente da Advocacia Trabalhista nessa noite. E com muita honra a gente recebe a posse da nova diretoria da Associação dos Advogados Trabalhistas, ou da Advocacia Trabalhista, já faço a sugestão de mudança do nome, Associação da Advocacia Trabalhista do Distrito Federal. Cumprimento essa categoria tão pujante e importante na pessoa da nossa presidente, Carol Sena, e aproveito para fazer também uma homenagem aos nossos ex-presidentes
e faço da pessoa do meu querido amigo Aldevair, da doutora Ana Ribas, referência de história da advocacia trabalhista do Distrito Federal. Cumprimento os magistrados e magistradas aqui presentes, na pessoa dos ministros Fabrício e Delaide, advogados e advogadas emprestadas ao tribunal, para poder bem representar o nosso quinto constitucional. Cumprimento o Poder Legislativo, na pessoa da minha amiga, deputada distrital Deise, que devia estar aqui conosco, representando bem. Saudações vascaínas, depois você me diz como é que está o resultado aí. Cumprimento o Executivo, na pessoa do meu querido amigo, doutor Marcos Rogério, aqui presente, o que mostra a importância da Associação dos Advogados Trabalhistas do Distrito Federal com essa cerimônia tão prestigiada. A associação, que eu soube há pouco, é de 1979, mesmo ano que eu nasci, então acho que ela está igual a mim, com um pouco de cabelo branco, mas com muita vontade de fazer a diferença, e eu tenho certeza absoluta que na pessoa da nossa presidente Carol, e desse timaço que foi montado de diretoria, conselheiros, membros da escola e tantos outros que pude ver ali, colegas que representam de fato a advocacia trabalhista, o próximo biênio vai ser de muito trabalho, pelos desafios que se apresentam, mas principalmente de muitos resultados, porque essa diretoria é composta por pessoas que sabem a realidade da advocacia trabalhista e que querem fazer um trabalho que vai bem representar essa instituição. Eu defendo muito os institutos e as associações, cada uma das áreas do direito, porque elas auxiliam e fazem um trabalho complementar, que a ordem muitas vezes não tem a mesma capacidade do desenvolvimento científico, do trato específico, e tem na ordem dos advogados, e aí eu falo isso especificamente a doutora Carol Sena, minha amiga pessoal, que a senhora tem aqui nessa casa todo o apoio restrito para que a associação faça o seu trabalho e consiga alcançar todos os objetivos e sonhos que essa diretoria traz. Tenha em mim um servidor da ATT para que a gente consiga fazer a diferença para a advocacia trabalhista. E peço licença, presidente Carol, para fazer uma extensão do evento que nós tivemos hoje pela manhã, que peço desculpa por não ter conseguido estar, porque eu ainda não consegui a onipresença, tiveram vários eventos hoje, fomos bem representados pelo diretor de prerrogativas, doutor Newton, mas faço aqui a manifestação que queria fazer mais tarde, de que a Justiça do Trabalho, não à toa chamada da Justiça Social, como está pregoado no prédio do Tribunal Superior do Trabalho, é quem de fato entende as necessidades do povo brasileiro, é quem dirime as contendas de quem de fato está na ponta e precisa ser respeitada por todas as instituições, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. E isso nós não admitiremos e levaremos na Ordem dos Advogados do Brasil todos esses debates. Brinquei com a minha querida Alessandra que eu não vou ensinar o Pai Nosso no conclave com os cardeais da Justiça do Trabalho aqui, mas eu percebo claramente o quanto nós estamos enfrentando uma discriminação e um desrespeito a uma discussão que é técnica, que por mais que o artigo 7º da Constituição traga os preceitos gerais das relações de emprego e trabalho desse país, cabe à Justiça do Trabalho, como justiça especializada, a competência exclusiva para dirimir esses conflitos, porque tirar da Justiça do Trabalho a definição dos direitos e deveres da relação de emprego, de trabalho, é tirar de quem conhece as dores a definição dessas questões e trazer para um risco institucional e uma fraqueza do Estado Democrático de Direito. Nós ouvimos hoje um hino nacional cantado à capela, que trouxe uma força muito grande. Me lembrou o estádio, a gente ouvindo o hino sendo cantado quando o Brasil joga. Que a gente saia com essa mesma força no dia de hoje, para defender a competência do trabalho, e eu tenho certeza absoluta que a vitória virá, porque é assim que a gente consegue vencer as grandes lutas, e a advocacia trabalhista é um exemplo disso. Contem com a Ordem dos Advogados do Brasil, contem com esse presidente para estar enfileirado com vocês no Congresso, no Supremo, onde estiver, porque eu tenho certeza absoluta que a vitória virá. Muito obrigado e boa noite a todos. E encerrando os pronunciamentos desta solenidade, com a palavra, a presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Distrito Federal, doutora Caroline de Sena Vieira Rosa.
Eu vou quebrar o protocolo para chamar muito carinhosamente o meu querido amigo da advocacia, doutor Ribamar Leite, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Doutor Ribamar Lima, por favor, me perdoa, acho que eu tomei pouco leite hoje. O desembargador Leone vai ficar com ciúme, porque ele é Leite, né? José Leone Cordeiro Leite. Muito boa noite a todos e todas. Quero cumprimentar o presidente Paulo Maurício, doutor Poli, que é o nosso anfitrião, também a doutora Carol Sena, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Distrito Federal, ministro Fabrício, ministra Adelaide, na pessoa dessas autoridades, cumprimento todos os demais componentes da mesa, assim como quero me referir de modo muito especial a todos os advogados e advogadas aqui presentes. E estar aqui é um motivo de alegria. E a memória afetiva é muito grande. Eu, durante 3 anos, eu fui associado da ATT, Distrito Federal, e estive também aqui, neste plenário, na condição de advogado. Então, para mim, é uma felicidade muito grande. A despeito do curto período como advogado, foi um aprendizado muito elevado para mim, que carrego comigo até hoje. Hoje, a posse da doutora Carol Sena é uma data muito significativa e já começou com a demonstração de como será a atuação de Sua Excelência à frente da entidade. Um dia de mobilização, um dia em que todos os advogados e advogadas trabalhistas, magistrados e magistradas, dedicaram um pequeno tempo das suas atividades para fazer a defesa enfática. A defesa enfática, não da Justiça do Trabalho em especial, mas da Constituição Federal. Eu conversava com a doutora Alessandra Camarano e dizia que movimentos de defesa da competência da Justiça do Trabalho, eles tinham direção certa, tinha há muito tempo, o Congresso Nacional. Mas, curiosamente, a gente tem que fazer essa defesa perante o próprio Poder Judiciário. É o próprio Poder Judiciário que está decotando o texto constitucional. É o próprio Poder Judiciário, lamentavelmente, que está fragilizando uma garantia de todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras deste país, que está limitando a competência da Justiça do Trabalho, ou está tentando limitar. Porque eu tenho certeza absoluta de que a mobilização de advogados, de magistrados, do Ministério Público, ela fortalecerá uma posição de esclarecimento, uma posição de demonstração inequívoca de que a Constituição Federal assegurou à Justiça do Trabalho a competência para dirimir os conflitos envolvendo toda e qualquer relação de trabalho. É o que está escrito no artigo 114, inciso 1. Eu quero aqui, doutora Carol Sena, na condição de presidente do Tribunal Regional do Trabalho, dar os parabéns a Vossa Excelência e a toda a diretoria, e dizer que o tribunal estará sempre aberto, como tem estado, para receber as inúmeras, e não são poucas, inúmeras reivindicações dos advogados. E saiba Vossa Excelência que todas essas reivindicações terão o tratamento adequado, ainda que a resposta não seja aquela que se espera, mas será tratada com o respeito que merece. Desejo muito sucesso a Vossa Excelência. Muito obrigado a todos. Agora sim, então, com
reiterado pedido de desculpa. Ouviremos a presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Distrito Federal, doutora Caroline de Sena Vieira Rosa. Boa noite mais uma vez a todos e todas, que eu cumprimento nessa noite, na pessoa do querido amigo e presidente da OAB, Paulo Maurício Siqueira, e todas na pessoa da minha amiga e presidenta da ABRAT, Elise Correia. Cumprimento, obviamente, todas essas pessoas que são importantes e essenciais na minha caminhada. E eu digo isso com muita tranquilidade no meu coração, porque Paulo, o apóstolo, em 1 Coríntios, ele diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. E é por amor à justiça do trabalho que a gente está aqui. Porque não há nada de mais cristão no mundo do que defender o outro. Não há nada de maior no mundo do que o olhar pelo outro. De fato, eu posso dizer, como o mineiro Guimarães Rosa, que o que a vida quer da gente é coragem. Mas tem um outro mineiro que também me ensinou o seguinte, que a vida me deu o trabalho, e eu fiz do direito do trabalho a minha vida, ministro Fabrício. Muito obrigada também por ser uma grande referência nessa caminhada. Mas não existiria presidente Carol, presidenta Carol, sem o somatório de tudo que sou aqui. Em primeiro lugar, agradeço a Deus, mas agradeço também ao associado vitalício do meu coração, meu marido tão fundamental nessa caminhada, que também é quase um associado, o meu amor. Agradeço demais a minha mãe, guerreira, que eu prestei essa homenagem sem ela saber, porque a minha mãe, ela, no mês das mães, ela também representa as mães trabalhadoras desse país. Porque a minha mãe, na triste jornada 6x1, quase não conseguiu vir a essa posse hoje. É preciso também lançar luz sobre o adoecimento mental, físico, de cada um desses profissionais. E, mãe, eu te honro e exalto toda a sua luta, porque nós sabemos como foi difícil chegar aqui. Na pessoa, eu sou somatório de várias presidências, de fato, e de uma ousadia que eu não sei realmente, talvez tenha vindo realmente de Deus, que me comissionou para esse papel. Porque desde muito nova o outro é importante para mim. Desde muito nova eu me destacava por dividir os brinquedos que eu mal tinha ganhado com as pessoas que passavam na rua. Até hoje, eu sou uma das pessoas que não tem Pix, eu ando com dinheiro para distribuir na rua, mas é um pouco dinheiro que eu tenho. Porque o amor tudo crê, tudo suporta. E eu não poderia ter escolhido nada diferente disso. O presidente César Brito foi o primeiro presidente que eu conheci na minha caminhada. E, na verdade, ele me acolheu como jovem advogada naquela época, quando eu, desesperada, falei o seguinte: preciso muito falar com o presidente. Meu Deus, tem um sindicato aqui que quer falar. Era o sindicato do Ceará. Eles vão embora hoje à noite, mas eu não marquei agenda nenhuma. Eu falei, eu fui à Conferência Nacional da Advocacia. Eu vou falar. Ligo lá, a secretária atende e eu falo. Maria, o presidente está aí? Está aí. Será se você pode tentar? Eu não tenho agenda com ele. Fala que a Carol Sena, eu tirei foto com ele, é um monte de sindicalista. Será se ele me atende? Aí eu ouvi, naquela época, né? Eu ouvi, doutor César, tem uma mulher aqui, uma advogada aqui, dizendo que foi lá na conferência e que tem um povo do sindicato que vai embora. Posso? E ela chama, manda ela vir. E lá fomos nós. Portanto, eu sou um somatório de várias presidências, mas antes disso, eu também sou o somatório da minha família, do meu pai Mário de Sena, que me deu o dom da oratória, e é tão importante nessa caminhada, da minha irmã Amanda Sena, do meu irmão Caio Sena, dos meus cunhados, dos meus lindos e amados sobrinhos, que por eles eu faço o que for preciso, Heitor, Samuel e Davi. A titia está muito feliz com vocês aqui nessa noite, gritando o meu nome. Muito obrigada. Eu sou o somatório de uma outra presidenta
que eu conheci na Comissão de Direito Sindical, doutora Denise Rodrigues, a minha grande companheira de luta, e que desde o primeiro dia que eu a vi, eu já me conectei com ela. Eu também sou a somatória de todos os presidentes e presidentas da Associação dos Advogados Trabalhistas do Brasil, que eu quero dizer que Ana Ribas, Adelvaí, meu compa amado, Antônio Alves Filho, tão essencial para esse momento, Carlúcio Coelho, que tão importante. Cadê, meu Deus? Meu Deus, será que eu não estou enxergando? Quem mais que está aqui que eu não estou vendo? A Brati, Elise Correia e Alessandra Camarano, que são tão incríveis. Nilton Correia, meu líder, tão querido, que me inspira pela doçura, pela gentileza no trato. Eu também sou somatório de professores extremamente especiais. Eu não estaria aqui sem Cláudio Santos, meu professor de graduação. Eu não estaria aqui sem Márcio Sávio. Não estaria aqui sem Camargo. Não estaria aqui sem Antônio Humberto. Eu quero dizer também que eu sou somatório dessas amizades todas que eu construí pelo caminho. E quando eu olho para o exemplo do doutor Antônio Humberto, Luiz Fausto, José Leone, e todos que aqui passaram, eu fico, o doutor Rossi Françosa, que me acompanhou hoje, lá naquele ato, e que me acolheu também com muito carinho nesse ato, eu fico extremamente honrada pela presença de todos vocês, pela presença do Superintendente Regional do Trabalho, que já quer cerrar fileiras de luta com a Associação dos Advogados Trabalhistas do Brasil, e com tantos outros que estão aqui e que eu gostaria de nominar, mas eu não posso, em nenhuma hipótese, esquecer que essa minha construção passa pela Federação Nacional do Fisco, e que eu amo falar que me inspiro na luta de Charles Alcântara, Celso Magliani, Severino, Tony e todos. Também me inspiro na luta de Policarpo, de Valci Rosa, de Willerman, de Deise Amarilho e de tantas pessoas que estão cerrando fileiras aqui. Também me inspiro na luta dos radialistas, viu, Sérgio Duarte, que me convida, doutora, me salva, vem para a revista Justiça, e a gente vai com todo carinho, porque a gente sabe o quanto vocês fazem tudo isso com extremo carinho. Eu gostaria de dizer que o presidente que me antecedeu, Regis Cajati, por motivos de saúde, não pôde estar. Mas eu quero dizer que, quando eu olho para toda essa diretoria, Thaís, na escola, Camargo, Auro Vidigal, que eu quero dizer com muito carinho, foi uma das primeiras pessoas que um dia falou, eu ainda vou te ver lá. José Pedro, uma das primeiras pessoas que insistiu que eu chegaria aqui, eu disse, o senhor está doido, só pode estar doido. Eu não tenho ninguém no mundo jurídico para chegar, tem muita gente na minha frente ainda. João Pedro Ferraz dos Passos. E quando eu vejo Mônica, Flávia, Cecília, Michele, Aldenei, meu vice-presidente querido, todos vocês, Robert, Jaqueline, Daiane, Nilmara, cadê, meu Deus, Denise, Larissa, e quando eu vejo minha amiga Ponce, Tati, quando eu vejo Fernando, o Wilson, Fernando Russomano, Clóvis, quando eu vejo, Michele falei, Marina, Marco, levantem a mão, Daniel, vamos levantando. Quando eu vejo todos vocês, sintam-se todos, Nilmara e Deliana, todos que estão, Rafael, Paulo, 2 Paulos que eu tenho aqui na nossa diretoria. Tem mais alguém que está faltando aqui que eu tenho que falar? Ponce, eu falei. Então, quando eu vejo todos vocês, eu sei que eu estou bem acompanhada. E quando eu vejo uma secretária aguerrida, que saiu do Piauí para me prestigiar, eu sei, doutora Noélia, que a sua defesa da advocacia trabalhista agora cerra fileiras lá na UAB do Piauí, e eu faço votos de muito êxito também. Muito obrigada a todos vocês que confiaram em mim. De fato, eu quero dizer também, Marcos Rogério, assessor especial da presidência, na sua pessoa quero transmitir um abraço muito especial ao presidente Lula, com quem eu encontrei nos 25 anos da Constituição Federal, e naquele momento, no Conselho Federal, ousada que sou, cheguei nele e falei, presidente, quero tirar uma foto com o senhor, mas quero dizer que não votei no senhor, mas eu sou do FIES, eu vim de uma família que não tem dinheiro, eu não consegui estudar, eu fui fazer faculdade molhada de suor, de lágrima, de calor,
Eu chegava tarde da noite, num bairro de periferia, no Uniceub, ninguém acreditava que eu tinha condições de estar naquele lugar com filhas de ministros. E ele falou, e quem disse que eu fiz tudo o que fiz só para quem votou em mim? Naquele tempo, Marcos Rogério, a população conseguia, mesmo não votando um e em outro, chegar e falar, muito obrigada por esse ato que o senhor fez, eu não votei no senhor. Mas eu quero agradecer muito, porque eu quero dizer que os programas sociais, eles existem e eles dão resultado. Eu sou fruto de programa social, eu sou fruto dessa iniciativa de financiamento. Eu fui voar pela primeira vez aos 26 anos. Eu conheci o Mara pela primeira vez aos 26 anos. Eu devo muito do que sou aos programas sociais que o Brasil ainda luta arduamente. Por fim, para não me estender, para que possamos tirar foto, confraternizar, eu quero dizer que um dia a Constituição de Weimar, a Constituição mexicana de 1917, foi observada com muito desejo pelos trabalhadores desse país. E veio a CLT em 1943, e a gente achava que naquele momento a gente teria um respirar, mas nós fomos sufocados por 21 anos. Portanto, essa Constituição que se convencionou chamar cidadã, ela nasceu das vozes da rua, do movimento civil, da sociedade. Nós não podemos ignorar a vontade constituinte, nós não podemos permitir a desconstituinte que a gente tem vivido hoje. A justiça social e do trabalho, ela muito provavelmente é a única que ainda compra a briga de defender a dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Fomos nós quem optamos por estudar o direito do trabalho, o direito coletivo, o direito que não visa necessariamente o lucro, mas que visa, sobretudo, a proteção social, a proteção do trabalho. Em um país em que tudo que se planta dá, a gente precisa pensar no plantio que a gente está fazendo hoje, para que meu sobrinho Heitor, Davi, Samuel, não colham lá na frente a única forma possível de trabalho que vai ser aquela imposta. Porque se ele não for dono dos meios de produção, ele simplesmente vai ser trabalhador para alguém. Ou ele vai ser dono dos meios de produção, ou ele vai trabalhar para alguém. E que eles trabalhem, mas tenham garantidos direitos conquistados com sangue, com suor, com lágrimas. Bom, já falei demais, mas quero dizer que é com muita honra, com muita humildade, que eu me coloco aqui à disposição para gerir nesses próximos 2 anos a Associação dos Advogados Trabalhistas do Brasil. Quero agradecer imensamente a presença de cada um de vocês e dizer que dos filhos deste solo, que às vezes nem é tão mãe gentil assim, pela vontade de muitos, nós vamos conseguir, com muito esforço, com a luta que nunca me faltou, nunca tive dificuldade de lutar, desde que nasci, eu sou uma lutadora. E eu também, desde que nasci, sou uma vencedora, porque eu ousei desafiar todas as adversidades para conseguir me formar, para dar orgulho para minha família, para estar aqui num posto que eu não busquei, mas que a vida me trouxe aqui. Porque a vida quer de todos nós coragem, e não vai me faltar coragem. Muito obrigada a todos. E viva a justiça do trabalho, que a gente defenda a competência da justiça do trabalho contra todas as formas de precarização. E aqui eu uso mais uma vez o exemplo de trabalho árduo da minha mãe, numa jornada absurdamente extenuante, que nós vamos precisar enfrentar. Porque se nós tivermos só pessoas adoecidas, nós também não vamos ter economia pujante. Vamos tratar bem do outro, porque o amor tudo suporta, tudo crê e tudo constrói. Muito obrigada a todos vocês que amam.
Passaremos agora à entrega dos certificados aos empossados. Queiram ocupar seus lugares, por gentileza. Fiquem à vontade. Convidamos o recém-empossado administrativamente, vice-presidente Dr. Aldenei de Souza e Silva Júnior, para realizar a entrega do certificado à presidente doutora Caroline de Sena Vieira Rosa. Em seguida, a presidente doutora Caroline de Sena Vieira Rosa entregará o certificado ao vice-presidente doutor Aldenei de Souza e Silva Júnior. As autoridades da mesa que desejarem permanecer na solenidade estão convidadas a ocuparem os lugares nas primeiras fileiras deste auditório. Agradecemos as presenças de todas as autoridades que prestigiaram essa solenidade. Convidamos para receber o seu certificado o primeiro secretário, Dr. Clóvis Veloso de Queiroz Neto. Segundo secretário, Dr. Robert Ângelo Rodrigues da Silva. Primeira tesoureira, doutora Daiane Cardoso Marques. Segunda tesoureira, doutora Cecília Viana Cordeiro de Queiroz. Diretor social, doutor Wilson Borges Júnior. Delegada representante junto à ABRAT, doutora Larissa Rodrigues de Oliveira. Delegada representante junto à ABRAT, suplente, doutora Deliana Valente Kuntiaski. Delegada representante da ATDF no TRT da 10ª Região, doutora Denise Aparecida Rodrigues Pinheiro de Oliveira. Delegado representante da ATDF no TST, doutor João Pedro Ferraz dos Passos.
Delegado representante da TDF em Taguatinga, Dr. Felipe Alexander Alcântara Ponce. Delegado representante da TDF no Gama, Dr. Paulo Roberto Bezerra de Lima. Tomam posse no Conselho Deliberativo, Dr. Adeilson dos Santos Moraes. Dr. Daniel Muniz da Silva. Dr. Fernando Luiz Russomano Otero Vilar. Doutora Flávia Dourado Torres. Doutora Jaqueline Amarílio de Souza. Doutor Leonardo Vieira Carvalho. Ainda do Conselho Deliberativo, doutora Michele de Castro de Araújo. Doutora Mônica Chagas dos Santos. Doutora Nilmara Pires de Oliveira Soares. Doutor Paulo Fernando de Souza Brito. Doutor Rafael Felício de Oliveira. Doutora Tatiana Campos de Moraes Nora. Tomam posse agora nas comissões estatutárias. Comissão Social, doutora Marina Fernandes Barbosa.
Da Comissão de Defesa e Assistência, Dr. Marco Aurélio Batista Figueira. E na escola da ATDF, doutora Thaís Maria Heidel, de Resende Zuba. Doutor Auro Vidigal de Oliveira. Doutor Luiz Antônio Camargo de Melo. Senhoras e senhores, uma grande salva de palmas aos novos empossados da ATDF. A presidente Caroline de Sena Vieira Rosa convida todos os empossados que compareçam ao palco para a foto oficial da solenidade, portando seus certificados, por gentileza. Reiteramos mais uma vez o convite da presidente Caroline que compareçam ao palco para uma foto dos empossados. Bom dia!